Hoje é a vez de Alexandre Soares do PSOL. Ele é professor de gestão pública e advogado há 20 anos. Ele foi escolhido na chapa do PSOL para a disputa eleitoral da Paraíba e uma conferência eleitoral na sede do partido em João Pessoa. Alexandre também é mestre em direitos humanos e especialista em psicologia infantil e foi um dos defensores do fim da reforma trabalhista, da Previdência e do teto de gastos. Alexandre Soares conversa com a gente pelos próximos 40 minutos, a exemplo do que aconteceu com os demais pré-candidatos ao Senado. Alexandre, bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por ter atendido o nosso convite. A primeira pergunta ela é padrão a todos os pré-candidatos que por aqui passam. Por que Alexandre Soares quer ser senador da Paraíba? Seu tempo começa a contar a partir de agora. Bem-vindo à Band News. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia Carvalho. É um prazer muito grande estar aqui participando do programa da Band News Manaíra FM. Eu queria também aproveitar esse espaço para saudar os ouvintes da rádio, Cláudia, e queria fazer em nome da Rosângela Marques. Que também, assim como vocês, eu sou fã da Rosângela, sou de Campina Grande, sou natural de Campina Grande, apesar de morar aqui já há 20 anos, mas também testemunhei o início do trabalho da Rosângela lá em Campina, nas rádios da cidade, e queria saudar os ouvintes de vocês em nome da Rosângela, tá? Então, a nossa pré-candidatura, primeiramente, antes de falar da pré-candidatura, eu acho que é importante também falar um pouco sobre mim, porque, afinal de contas, essa é a primeira vez que eu me coloco na disputa do processo eleitoral, na disputa política pela institucionalidade, que a gente costuma dizer que dentro do PSOL nós fazemos política para além das urnas, A gente faz política de rua. Então, a nossa militância política é diuturna, é cotidiana, é junto aos movimentos sociais, é construindo um modelo de sociedade diferente do que nós temos atualmente. Então, a minha trajetória no PSOL ela começa há 10 anos atrás e, nesse intervalo de tempo, eu tive a oportunidade de assumir algumas funções, me apropriar sobre a dinâmica de funcionamento das estruturas partidárias. E essa tarefa não foi uma tarefa menor, Eu estive como vice-presidente do Diretório Municipal do PSOL aqui em João Pessoa, Atualmente eu estou como vice-presidente do Diretório Estadual, que é conduzido aqui na Paraíba pela nossa pré-candidata ao governo do Estado, Adjane Simplício. E, portanto, os convites para participar das disputas do jogo eleitoral já tinham chegado para mim com uma certa antecedência. Eu entendi que não era o momento, e faço esse movimento nesse instante, entendendo que o processo eleitoral que está em curso é o processo eleitoral das nossas vidas. A gente defende dentro do PSOL que qualquer pessoa que tem o mínimo de compromisso democrático neste processo eleitoral tem que se posicionar e tem que se posicionar de forma muito firme na perspectiva de que a gente rompa com esse modelo, com esse desgoverno, com esse governo de morte que aplica uma necropolítica para a sociedade brasileira e que tantos prejuízos trouxe até o presente momento para a coletividade. Então foi Bolsonaro que lhe tirou dos bastidores e lhe trouxe para a frente da disputa? Não é que o Bolsonaro me trouxe, mas inegavelmente que esse instante que a gente vive hoje é um instante em que a gente vive constantemente, Cláudia, eu costumo dizer, numa relação tóxica com a estabilidade democrática. O Bolsonaro, ele mantém constantemente uma relação tóxica com a estabilidade das instituições e da nossa democracia. Portanto, eu penso que nesse momento é um momento também de se levantar. O Bolsonaro não é o fator determinante para que a gente se coloque agora, mas sem sombra de dúvidas, esse cenário de morte, de desigualdade social profunda, faz com que outras vozes, outras pessoas apareçam também dentro da disputa política. Portanto, a minha participação nesse processo, e um dos motivos aí respondendo a tua pergunta, Cacá, é muito no sentido de trazer também, não só esse enfrentamento consistente, qualificado, contra o que representa a política de Bolsonaro, mas também fazer um movimento muito claro, eu venho colocando isso grifando inclusive nas minhas entrevistas, nós estamos nesse processo eleitoral também para oferecer para o campo progressista das esquerdas uma alternativa viável, uma alternativa que representa uma cara nova na política, com ideias que podem sim fazer com que a gente faça uma transformação no Senado da República. Nos discursos de Jair Bolsonaro e muitos dos apoiadores do presidente, existe uma crítica muito contundente, eu acho que até transcende o nível da crítica. Há ataques mesmo à esquerda, ao comunismo, aquela história de que minha bandeira jamais será vermelha. É uma abordagem muito
muito ácida ao papel das esquerdas. Como é que você encara esse tipo de comportamento por parte do setor mais extremista da direita? Então, essa é uma ótima questão, Cláudio. Eu aproveito, inclusive, para te trazer essa informação, acho que é de conhecimento de todos, foi amplamente publicizada, né, na imprensa local nesses últimos dias. Nós do PSOL fizemos um movimento na semana passada de abrir um diálogo com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e ontem fomos ouvidos, tivemos uma audiência pública com o presidente do TRE, desembargador Leandro dos Santos, na perspectiva de trazer para a agenda regional a discussão que envolve a violência política, né? É importante aqui destacar que a violência política não tem absoluta relação com o sistema de segurança que a Justiça Eleitoral costuma empreender nos processos eleitorais, mobilizando as polícias, a sua estrutura administrativa para dar conforto ao processo eleitoral. Não é isso que a gente foi discutir com a Justiça Eleitoral, nem tampouco fomos solicitar tropas federais, como inadvertidamente alguns setores da imprensa circularam. Nós fomos tratar sobre um tema que hoje é central e que vai na linha do que você coloca, Cláudia, que é a violência política que graça nesse país, né? O exemplo que nós tivemos lá em Foz do Iguaçu, com o assassinato do Marcelo Arruda, é um capítulo muito revelado disso que a gente está colocando. Estamos falando sobre crimes de ódio, né, que impedem, com esses discursos, né, anticomunistas, minha bandeira do Cerrado Vermelho. Essa é uma discussão tosca, rasa, né, porque resgata, sobretudo, Cacá e Cláudia, aquela sombra que marcou muito o período do autoritarismo no Brasil, né? Veja que o Bolsonaro tem um maior desempenho exatamente entre aquelas pessoas que têm ali entre 40 e 60 anos de idade, ou seja, pessoas que viveram aquele tempo e que são saudosistas, né, daquele momento de criminalização das esquerdas. O nosso papel nesse processo eleitoral também, ele é sobretudo pedagógico, de desmistificar essa criminalização que invariavelmente recai sobre as esquerdas do país. E nós, Cláudia, do PSOL, nós sofremos diretamente na pele esse tipo de situação. Pesquisa recente de um grupo que analisa a violência política no Brasil, na UFRJ, evidencia que o PSOL está entre os partidos políticos cuja militância é muito mais alvo desse discurso radical e dos crimes de ódio que estão sendo praticados, especialmente nesse processo eleitoral. Isso não é novidade desse processo, mas se acentua nele. Eu vou aproveitar, né, esse mote que você fala aí sobre os ataques que a militância, os filiados do PSOL sofrem, para lhe perguntar. Ontem eu conversava com uma senhora, ela me dizia: olha, eu sou radicalmente contra o comunismo porque eu tenho filhas. Enfim, eu quero saber o que é que prega o PSOL, o que é que o pessoal pensa. Desculpa, Cláudia, qual a relação entre uma coisa e outra? Não, eu entendi que ela acha que os valores, né, da família para a esquerda não são, enfim, valores tradicionais, enfim, a erotização, enfim, a permissividade. Então eu queria saber... Que não combinariam com as filhas dessa pessoa. Exato, enfim, ela é como se fosse um atentado ao pudor, à postura comunista. Eu sei que é uma pauta de costumes, ideológica e tal, mas nesse momento eu acho que até cabe a gente tratar do que pensa o pessoal a respeito, por exemplo, das crianças, da questão da erotização, enfim, da família também. O que é família para o pessoal? Então, Cláudia, essa também é uma questão fundamental. A pauta de costumes, ela também vai fazer parte desse processo eleitoral e como de costume, fazendo um trocadilho, né, o pessoal não escapa, não foge a essas discussões, né? Agora, eu venho dizendo que é importante que a gente aumente o sarrafo dessa discussão, né? Não é possível, não é razoável que a gente do século XXI trate de temas relacionados à família, né, a sexualidade, com um discurso que é capturado pela moral, né? E vejam, a gente vive numa república. E um dos fundamentos da república é exatamente se afastar dessa moral individual e permitir que um ente, né, que nos representa, que é o Estado, sobre o palio, né, do interesse público, ele trate de questões gerais. Então não é possível se capturar as discussões que envolvem costumes, por exemplo, como a questão que envolve família, sob o ponto de vista da moralidade individual, né? A gente vê aí nesses discursos uma forte incidência também
de um discurso religioso, e aí eu não estou dizendo que a dimensão espiritual, né, é complicado esses tempos, porque você tem sempre que fazer grandes explicações para que as pessoas não lhe interpretem de forma equivocada. Nós entendemos que a dimensão espiritual do sujeito ela é fundamental em qualquer debate. Ela só não pode capturar as decisões de Estado que envolvem uma diversidade, uma pluralidade de pessoas. Vocês não são contra a religião? Em absoluto. Nós somos a favor, na verdade, da diversidade religiosa, do sincretismo religioso e da não criminalização, né, como a gente vê acontecer nos dias de hoje, em relação, por exemplo, às religiões de matriz africana. Né? Então a gente quer discutir isso. O nosso conceito de família é o conceito de famílias. Aqui eu vou me utilizar de uma definição da professora Maria Berenice Dias, né, que tem uma obra maravilhosa sobre direito das famílias. Esse assunto, para a gente, já deveria estar zerado. Né? Desde 2011, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu e aplicou ao texto constitucional a ideia de família como algo que é baseado em um único elemento, que é o afeto. Então eu posso ter famílias constituídas por um tio e um sobrinho, por duas mães, por dois pais, entre o avô e o neto. Qual o problema disso? É o amor, é o afeto que caracteriza uma parelha familiar, né? E não um outro elemento que esteja vinculado à sexualidade, né? Então é isso que o pessoal defende. Veja, Cacá, esses estereótipos são um problema, né? Porque invariavelmente quem fala sobre extremismo, radicalidade do pessoal, invariavelmente são pessoas que não conhecem a estrutura do partido. E quando eu digo que não conhecem absolutamente nada, porque não se dedicam, né, a acompanhar sequer a pauta das esquerdas. Né? É muito comum, Cláudia, as pessoas colocarem as esquerdas numa vala comum, né? Como se houvesse uma espécie de unidade entre as esquerdas. E não há. Né? Nós somos diversos, somos plurais. Nós, por exemplo, do PSOL, temos uma divergência pública com o Partido dos Trabalhadores. Né? Nós fizemos historicamente oposição aos dois governos do presidente Lula, fizemos oposição aos dois governos da presidente Dilma, né? Mas nós temos clareza de uma ruptura institucional que se deu ali a partir de 2016. Portanto, ali, a partir daquele momento, o pessoal ele passa a fazer a leitura daquela conjuntura nacional e passa a se movimentar no sentido de alinhamento com as forças progressistas do país. Né? Claramente, nós tivemos uma ruptura institucional no país em 2016 e isso agora é revelado por declarações feitas pelo próprio Michel Temer recentemente, né? Inclusive a presidente Dilma retrucou. Sim, foi até no canal livre da Band que Michel Temer ele deu essa informação no canal livre. E já na segunda-feira a presidente Dilma disse em alto e bom som: olha, não preciso dos seus acenos nem dos seus afagos, entendendo que aquela movimentação feita em 2016, em boa medida, né, reflete o que a gente está vivendo hoje. Né? Então, a movimentação do pessoal é nesse sentido. Agora, eu confesso a você que eu recebo com muito agrado a alcunha, por exemplo, parece que não é uma pessoa radical. Olha, para mim não é um problema nenhum ser chamado de radical se a radicalidade estiver associada à defesa irrestrita de direitos, né? Que é aquilo que eu te colocava agora há pouco. O papel do socialista do século XXI é entender que nós estamos num momento de um capitalismo predatório e que a nossa tarefa, no curto espaço de tempo, é garantir direitos sociais. Você acha que há um equívoco na definição do que seja capitalismo, comunismo, socialismo? Equívoco que eu falo, equívoco por parte da sociedade? Sim, eu acho que a gente tem um iletramento em relação coletivo, né? E massivo em relação a esses temas. E é esse letramento que permite, em boa medida, que sujeitos como o Bolsonaro e o bolsonarismo capturem e ressignifiquem, né, e deem o seu significado meliante, né, beligerante, a termos como comunismo e como socialismo. Uma pessoa que tem minimamente, né, clareza do que significa o socialismo, né, obviamente um trabalhador não pode se afastar do socialismo. Né? Eu costumo dizer o seguinte: eu me vejo como trabalhador. Né? Eu luto pelas causas trabalhistas e luto pela extensão desses direitos em relação àqueles que também me cercam e que também se enxergam como trabalhador.
Então é impossível você hoje ter um trabalhador que é expoliado. Nós não temos registro, a nossa geração não tem registro de um grau de precarização das relações de trabalho como nós temos hoje. Né? Nós temos uma legião de pessoas desempregadas e precarizadas. E aí, Cláudia, eu vi atentamente, me permita, Cacá, eu vi atentamente a entrevista do candidato Efraim Moraes aqui nessa semana. Né? E quando indagado, veja só, sobre a sua principal proposta no Senado da República, disse ele, geração de emprego. Olha, não pode haver cinismo mais agudo do que esse. A gente está falando de um Efraim Moraes que foi responsável, né, e militou assiduamente pela aprovação da reforma trabalhista e votou a favor da emenda de teto de gastos, votou a favor da reforma da Previdência, que atacam frontalmente direitos da classe trabalhadora. Né? E aí não estou ouvindo por terceiros. A reforma trabalhista me atingiu diretamente, né? Me atingiu enquanto professor da rede particular de ensino superior aqui na Paraíba. Né? Então, assim, é preciso que as pessoas tenham muita clareza. Né? E o discurso do Efraim, também aqui nessa última semana, é que a gente vai gerar emprego, né? Escondendo o passado sombrio, recente, e que ele é protagonista e tem as digitais dele na reforma trabalhista, e saca da cartola um termo mágico chamado empreendedorismo. Né? Empreendedorismo. Empreendedorismo é hoje o discurso oficial, né, dessa turma que trabalhou fortemente para sacrificar os direitos do trabalhador, imaginando que todas as pessoas que estão hoje em situação de desalento e desemprego possam ser empreendedores. Você falando no assunto de emprego, o ouvinte Carlos Eduardo ele faz duas perguntas. Ele pergunta se você é a favor de mais Estado e menos iniciativa privada, quem gera emprego, o Estado ou os empresários, e ele também pede para perguntar sobre a legalização das drogas, o que é que você acha? Então, a primeira pergunta é... se você é a favor de mais Estado e menos iniciativa privada, e quem gera emprego, o Estado ou os empresários? Sim, essa segunda parte da pergunta, ela não é binária, tá? Isso é uma falsa impressão de que ou quem gera emprego é a iniciativa privada ou é o Estado. Essa pergunta é falsa, né? Ela é falsa, esse modelo não é binário. Ambos geram emprego e a questão não é por aí. Agora, nós defendemos a presença inequívoca do Estado mais presente na atuação e também na regulação da economia. Né? O Estado defendido pelos socialistas é um Estado presente, é um Estado provedor. Né? As experiências que nós temos com expansão e a universalização de direitos sociais se dá em modelos socialistas. Né? Então, nós defendemos sim, sobretudo nesse momento, a presença forte e firme do Estado, seja no que diz respeito, né, à retirada dessa legião de pessoas do subemprego, da informalidade e do desalento, como também a expansão de benefícios, Cacá. Olha, não é possível que ontem foi divulgado o relatório trimestral de dividendos gerados pela Petrobras no último trimestre. 87 bilhões, Cláudio deu essa notícia agora há pouco, né? 87 bilhões, né? Isso deve representar alguma coisa concreta para a gente. Né? Não é possível a gente defender a redução do tamanho do Estado, o Estado mínimo, né? Que é um movimento que se inicia lá com o gerencialismo da década de 90 e que se aprofunda agora, né, nesse instante, com o Bolsonaro à frente da presidência da República, e portanto a gente tem um momento de crise profunda. Né? E crises profundas não se sai de uma guerra como uma pandemia com menos Estado. Né? Aquele discurso de menos Brasil e mais Brasil é uma falácia que se revelou de forma muito concreta no dia a dia das pessoas. Acho que tem uma última pergunta. É a legalização das drogas, ele pergunta. Isso, esse é um tema importante para colocar, inclusive desmistificar também. Observem que todas as minhas falas, em boa medida, é no sentido de desmistificar uma construção enviesada que fazem sobre a esquerda, especialmente sobre o PSOL. O PSOL claramente, né, e esse documento é público, apresentou ao Partido dos Trabalhadores, mesmo sem a gente ter candidatura própria, nós apresentamos, viu, Cacá, um programa de governo, né, para que o PSOL tente tensionar com o Partido dos Trabalhadores a implementação dessas pautas. Um dos temas centrais dentro do eixo de segurança pública está relacionado à ideia de revisitar a nossa política de drogas, de combate e enfrentamento às drogas. Né? Nós entendemos que esse modelo que vem sendo aplicado no Brasil de forma indistinta e especialmente no estado de São Paulo
é um modelo higienista. Né? Você fala sobre aquela atitude das autoridades de retirar a Cracolândia do local. Para ser, enfim, bem ilustrativo, o que é que o PSOL faria nesse caso? Pronto. É um exemplo prático, Isso, né? vamos lá. Primeiro, reconhecer que esse não é um tema fácil. A gente fala sobre o tratamento do enfrentamento às drogas fundado em 2 eixos centrais, que são os direitos humanos e saúde pública. Né? A questão é que, atualmente, e por muito tempo, a questão do enfrentamento às drogas é tratada apenas sob o viés penal, né, criminal. E aí a gente acha que é um problema. Agora, quando a gente fala que esse tema é um tema de saúde pública e um tema de direitos humanos, isso também não resolve muita coisa, porque em termos práticos, Cláudia, não é tarefa fácil cuidar dos chamados drogaditos. Né? Não é tarefa fácil. O que se fez ao longo dessas experiências dos últimos anos? Nós criamos estruturas em serviços de saúde e assistência capazes de receber essa população. Né? E aí eu estou me referindo a casas de acolhida, casas de passagem, os próprios CAPs, AD, álcool e drogas. Né? Uma rede na área de assistência e saúde que foi criada ao longo desses últimos anos. E o que se viu, na verdade, acontecer nesse curto período de tempo da experiência, a trágica experiência bolsonarista, foi o esfacelamento desses serviços. Né? O esfacelamento desses serviços e apoio e financiamento às chamadas comunidades terapêuticas. Eu visitei algumas comunidades terapêuticas aqui na Paraíba e Pernambuco. Né? Aliás, recentemente teve uma grande reportagem, acho que uma das matérias principais do Fantástico, tratando especificamente sobre isso. Né? Observem a quantidade de recursos que são destinados a comunidades terapêuticas, que hoje muito mais representa, Cláudia, uma volta à política manicomial, que foi abolida, né, do Brasil, foi uma conquista humanitária. A gente romper com esse modelo, né, de jogar em manicômios drogaditos, né, ou aquele termo que o antigo Código Civil utilizava, né, os loucos de todo gênero, que é um termo inapropriado para hoje, mas, enfim, nós rompemos com isso. Usando de forma prática, empurrar um bando de doido ali para o Juliano Moreira, né? Isso, porque na prática seria isso, né? Isso, e inviabilizar e invisibilizar esses sujeitos, né? Que é a política mais perversa que a gente pode pensar nesse sentido. Então, nas visitas que você fez a essas comunidades terapêuticas, quais foram as suas impressões? Né? Houve oportunidade para identificar algum equívoco, vamos dizer assim? Lembrando que você é especialista em psicologia infantil, né? Tu conhece um pouco do assunto psicologia. Isso, eu trabalhei, viu, Cacá, também. Eu tenho uma militância na área de direito da criança e adolescente, fui conselheiro estadual de criança e adolescente, fui representante do Unicef na Paraíba, em relação à análise das políticas públicas de criança e adolescente, e foi essa temática que também me levou ao meu mestrado. Né? Então, eu discuto na minha dissertação do mestrado exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Então, e você estudou um pouco também de saúde mental, por isso que a gente está discutindo esse tema aqui. Né? E me aprofundei com outras consultorias, enfim. Né? Então, Cláudia, você utilizou um termo falha, acho que equívoco. Equívoco é eufemismo. Para o que a gente eu não sei o que você encontrou, então estou usando o termo mais ameno. É suavização para o que a gente testemunha dentro desses espaços. O que a gente testemunha dentro desses espaços é a prática, né? A prática dos manicômios, cárcere privado, tortura, né? Uma vocação para uma pegada religiosa muito firme, muito dura, né? Enfim, e cujos efeitos práticos, né, na recuperação do sujeito são diminutos, né? Então, assim, definitivamente as comunidades terapêuticas, e aí eu preciso dizer, né, eu estou generalizando, né, mas essa é uma prática que vem sendo adotada no país com financiamento do governo federal, né, para esse tipo de atividade, sob o argumento de que a gente está, enfim, agora tirando as pessoas do manicômio. Está tirando e colocando em outro lugar igualmente perverso e igualmente violador de direitos. Cláudia Carvalho pergunta para o pré-candidato do PSOL ao Senado, Alexandre Soares. Eu estava acompanhando, obviamente, aqui com muita atenção ao que Alexandre falava sobre um adversário, que foi Efraim Filho, que ele criticou pelo, abre aspas, cinismo, fecha aspas. Eu queria que você avaliasse os seus demais concorrentes. O que é que você acha dos nomes que estão postos? E aproveitando também que você falou sobre comunidades terapêuticas, tem um adversário seu que tem um trabalho voltado justamente para uma espécie de comunidade terapêutica, né, que é o Sérgio Queiroz, da Cidade Viva, que também tem um trabalho voltado para a recuperação de dependentes químicos.
Então, Cláudia, eu venho acompanhando com uma certa atenção esse cenário que envolve os demais candidatos que estão na disputa, né? Em relação ao pastor Sérgio Queiroz, eu tenho poucas informações a respeito de sua atuação, né? Me parece ser uma pessoa que apresenta no seu discurso uma profunda contradição, uma clara contradição, né? Como é que você pode ser uma pessoa que é líder religioso, por exemplo, e relativiza um problema que é da ordem do dia hoje no país, que é a estabilidade da nossa democracia, né? Relativiza essas pessoas, esses jovens políticos que estão aparecendo na cena ou se auto-intitulando como jovens políticos para arejar a política. A gente precisa receber esses argumentos com muita, mas com bastante reserva, né? O pastor Sérgio Queiroz, eu acho que ele é, de todos os candidatos, o que apresenta mais contradições. Porque o Efraim Filho, nós sabemos qual é o pedigree dele, nós sabemos da origem oligárquica, elitista, né? Nós sabemos que ele é produto do filhotismo, né, da política paraibana. Nada surpreende, né, nessa postura ultraliberal do Efraim, né? Mas o pastor Sérgio Queiroz, ele tem uma trajetória de uma liderança religiosa que na sua prática discursiva é absolutamente contraditória, né? Eu não me vejo, por exemplo, não me vejo como liderança religiosa, mas jamais passaria pela minha cabeça uma pessoa que vai defender o enfrentamento, a armamentação da população, relativizar os ataques sucessivos que o presidente da República provoca, né, em relação à estabilidade democrática, né? Relativizar, por exemplo, a situação que envolve a questão do desemprego, que eu acho que, e a carestia no país, né? Que eu acho que são as questões hoje de fundo que o Bolsonaro tenta encobrir, mas essa é a pauta que vai resolver essa eleição, Cacá. É a carestia, né, e a situação periclitante da população brasileira. Então, essas contradições para mim são muito claras, né, muito reveladas. O Bruno Roberto, eu tenho um pouco a dizer sobre ele, né? É uma pessoa que, aliás, se diz advogado. Devo dizer a vocês que eu nunca o vi por nenhum fórum aqui da Paraíba. Eu milito há 20 anos, né? Nunca vi o Bruno Roberto bater um prego numa barra de sabão, né? É o eterno vice de alguém, é a eterna figura ali que fica nos braços do pai, né? E agora o pai é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não pode tirar uma foto sem que ele apareça ali como papagaio de pirata, mas tem pouca trajetória, tem pouco serviço, né? Tem pouca representatividade, né? No que diz respeito a Ricardo Coutinho, eu tenho respeito pela candidatura do ex-governador, né? O pessoal fez oposição aqui na Paraíba aos dois governos de Ricardo e faz oposição ao governo João Azevedo. E a candidatura do Ricardo ele tem que se mostrar viável sob o ponto de vista jurídico, né? Me parece que o candidato ele não é elegível a preço de hoje e isso reforça, Cacá, a importância da nossa participação enquanto pessoal desse processo eleitoral dentro dessa perspectiva também da gente arejar o nosso campo progressista. Eu estou transmitindo nesse momento, aliás, desde o início eu estou transmitindo a entrevista de Alexandre Soares, como faço com todos os pré-candidatos que passam por aqui, no meu Instagram. Você pode acompanhar pelo @CláudiaCarvalhoPB. E nessa live, o Fred Carvalho está perguntando qual é a proposta do PSOL e do pré-candidato para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Sim. Ótima pergunta. Eu tenho a honra de trabalhar já há um tempo com duas instituições, né? Eu sou assessor jurídico do Instituto dos Cegos, aqui da Paraíba, que é uma instituição extremamente respeitada, com mais de 70 anos, com serviços prestados à sociedade paraibana de um modo geral. E também atuo com assessoria a entidades que trabalham com as crianças com a síndrome, né, do espectro autista, aqui, lá na verdade em Campina Grande, né? Então, essa temática é uma temática importantíssima, né? É uma temática que a gente também contempla no nosso programa de governo. Nós precisamos avançar bastante em políticas de mobilidade que contemplem, né, as pessoas com deficiência. Eu, Cacá e Cláudia, participei ativamente das discussões que envolveram o plano de mobilidade urbana aqui de João Pessoa, né, fazendo pesquisa, inclusive, também relacionada ao Planmob, e um dos pontos que a gente atuou de forma muito contundente está relacionada à caminhabilidade, né? Que a gente tenha passeios públicos efetivamente adequados
para a população cadeirante, sobretudo. O acesso ao transporte público também é uma pauta importante, né? Mas existem outros temas que não passam, digamos assim, no olhar geral da população, que eu acho que a gente precisa estar muito atento, que é o financiamento de políticas públicas, né? O financiamento de políticas públicas que estejam direcionadas a pessoas com deficiência. As pessoas não costumam discutir isso, né? E todo financiamento de política ele tem que ser pensado dentro de uma lógica, de uma racionalidade tão importante quanto o reconhecimento de direitos, né? Então eu venho trabalhando muito no sentido de fazer estudos e pesquisas relacionados a como a gente amplia, né, a forma de financiamento das políticas públicas voltadas para a população com deficiência, né? Eu estou tendo mais proximidade nos últimos anos com as pessoas com deficiência visual, em razão mesmo dessa atividade junto ao Instituto dos Cegos aqui da Paraíba, né? E essa pauta, a pauta das pessoas com deficiência, as pautas de crianças e adolescentes, pauta da população LGBTQIA+, a pauta de mulheres é uma pauta também muito cara para a gente, né? E todos os sujeitos que estão ali de alguma forma em situação de vulnerabilidade. Alexandre, como é que o pessoal trata a questão combate à corrupção? Então, Cacá, eu preciso colocar uma questão que eu acho que é importante, né, sobre o tema corrupção, e eu tenho muito alinhamento com o que sustenta o professor Gessé de Souza, que eu acho que é quem hoje fala melhor sobre a importância do tema corrupção e a estatura que a gente deve dar a esse tema, né? O professor Gessé de Souza, ele diz em outras palavras o seguinte, né, que a sociedade brasileira não discute a grande corrupção no Brasil, que é a corrupção do mercado financeiro, né? O mercado financeiro, ela é, em boa medida, a expressão maior do capitalismo, que drena suas economias, que pratica taxas de juros que assaltam a economia popular diuturnamente, né? Mas nós preferimos discutir a corrupção do setor público, né? Nós não discutimos a corrupção no âmbito privado, e essa é exponencialmente, Cláudia. Se a gente for comparar o impacto, por exemplo, da drenagem do sistema financeiro, do mercado de capitais em relação às economias populares, essa é uma discussão que não tem sequer comparação, né? Mas a gente continua e insiste numa discussão sobre corrupção moralizante, né? Moralizante, em torno da corrupção no setor público. Então, essa é a primeira questão que eu acho que eu gostaria de pontuar, né? Mas você também defende o combate à corrupção no setor público. Sem a menor dúvida, sem uma letra a mais nem a menos. Nós defendemos. Agora, é preciso também que a gente não descuide desse olhar, né? Vou usar então o termo que você usou aqui. Você está elevando o sarrafo da discussão também no combate à corrupção. É problematizar essas discussões. Eu queria perguntar sobre a convenção do partido, que vai ser amanhã. Você já definiu os seus suplentes. Queria que falasse sobre a convenção e também sobre o perfil desses suplentes. Perfeito, Cláudia. De fato, a nossa convenção será amanhã, né, dia 30, no Sintep, às 15 horas. Será um momento festivo, um momento de congraçamento entre a Federação PSOL e Rede, né? Ressaltar também que os companheiros da Unidade Popular, que estão na chapa majoritária, né, como vice da nossa candidata Adjane Simplício, também estarão presentes. Então será um momento de festa, um momento em que as nossas pré-candidaturas serão chanceladas na convenção. Eu tenho muito orgulho, Cacá e Cláudio, de estar representando o PSOL na Paraíba nesse processo eleitoral, né? Como eu disse, isso não é um processo eleitoral qualquer, é o processo eleitoral das nossas vidas, e o pessoal vai firme e forte, né, lutar por essas vagas. Em relação aos nossos suplentes, eu estou aqui acompanhado, né, meu fiel escudeiro anda sempre comigo e está contribuindo muito, construindo junto essa candidatura, né, o servidor público do Tribunal de Justiça da Paraíba, Celso Batista, né, e também na nossa suplência o professor, né, Cizenando, lá de Campina Grande. Também, Cizenando Leal também está na nossa suplência, né, na chapa para o Senado da República. Essa construção foi feita de forma coletiva, com várias correntes do partido, né? Ninguém aqui está financiando campanha do candidato principal, né? É fruto, essa construção, de um amplo debate entre as nossas correntes no pessoal aqui da Paraíba. Bom, ainda tem 2 minutos. Eu queria que você falasse 1 minuto, porque o minuto final eu quero deixar para suas considerações finais, já que você tem um professor como suplente. Queria que você falasse um pouquinho sobre a educação. O que é que você pensa? Isso. A gente também vem vivendo na educação pública no Brasil um momento terrível, né? Eu também sou professor dos institutos federais. A gente vem passando, Cacá,
por um momento muito difícil de cortes de bolsas de pesquisa e atividades de extensão, né? Enfim, com frequência tenho que dar notícia a estudantes meus em relação a corte dessas bolsas, né? Há um capítulo também trágico desse momento de descrédito da educação pública no Brasil, que é a questão de perseguição de professores, né? Perseguição de professores, onde já se viu isso, né? O governo federal vem maciçamente apostando, né, nesse tipo de política. Não se faz expansão, né, das nossas universidades, não se tem notícia de uma única universidade federal criada nesse governo, nem um único instituto federal, né? Então é um problema seríssimo. A educação é um ponto-chave do nosso programa também, a gente pretende avançar nisso nas discussões do Senado. Agradecendo a sua participação, a sua entrevista aqui na Rádio Band News, 50 segundos para as suas considerações finais. Então, Cacá e Cláudia, eu queria fazer um registro da qualidade das discussões que a gente conseguiu tratar aqui no debate. Eu acho que sem sombra de dúvida, dos veículos de comunicação por onde eu passei, onde a gente conseguiu qualificar melhor a discussão e teve oportunidade para isso, né? Então, eu queria agradecer fortemente a atenção que foi dispensada, não só à nossa candidatura, mas também a qualidade das discussões, dos debates, né? Parabenizar aí os seus ouvintes, né? E dizer que a nossa candidatura está firme, está forte, vai para as ruas, né? Vamos para as ruas sim, Cláudia, vamos fazer campanha de rua, vamos rodar todo o estado da Paraíba, né? Tentando convencer aí mentes e corações em relação ao projeto do PSOL, que é indiscutivelmente um projeto que é inovador e renovador para o Senado da República esse ano.